Você não tem ideia da quantidade de webinários que eu fiz aqui que deu tudo errado. E não tem jeito. Se você quer aumentar as chances desse webinário se tornar uma boa peça de conversão, e não necessariamente só a conversão que acontece de imediato, mas a conversão que continua acontecendo a partir do momento que as pessoas continuam consumindo o material desse webinário, né? Se você quer aumentar as chances de persuasão dessa copy que está no webinário, você precisa ser capaz de reter a atenção das pessoas, por uma razão simples. A estrutura do webinário, ela deveria lidar com objeções. A cada bloco do webinário, você lida com objeções específicas. E para isso, quanto mais você retém a atenção das pessoas nesses blocos, melhor. E aí, cara, você não tem noção a quantidade de webinários que eu fiz aqui, que deu tudo errado, olhando principalmente para esse ponto aí da retenção. Olha só, se a gente chegar no YouTube aqui, rolar lá para baixo e pegar os primeiros webinários, eu não sei se você sabe, mas você pegar um webinário assim, ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Você abre um webinário assim, ó, você vem aqui na edição, deve ter outros caminhos aí, ou deve ter atualizado aí quando o YouTube, quando você estiver vendo, mas em linhas gerais é esse caminho aqui, ó. Você entra aqui no Analytics, desce aqui embaixo e dá uma olhada aqui, ó, na retenção. Quando chegar aqui na retenção, você altera esse tópico aqui, ó. Você coloca aqui, ó, em comparação com outros vídeos. Quando você coloca em comparação com outros vídeos, ele mostra isso aqui, ó. Esse elemento aqui dentro, ó, em comparação com outros vídeos, mostra a retenção de público do seu vídeo em comparação com todos os outros do YouTube que tem a duração semelhante. Deixa ele um tempinho aqui, que daqui a pouquinho ele carrega o restante das informações, tá? Ele tem um certo retardo, então eu já abri, tá vendo? Ele tem um certo retardo. Então eu já abri todos esses vídeos aqui, os vídeos que eu quero mostrar para vocês, os que deram tudo errado aqui na retenção, mesmo eu aplicando a estrutura que todo webinário deveria estar, porque a maneira de falar, o refinamento, os ganchos que eu usava na época eram bons, mas não eram os mais sofisticados ainda, não eram os mais refinados. E esse jogo mudou. E eu vou te mostrar, inclusive vou te mostrar o planejamento, visão geral, né, de um planejamento de um dos webinários que eu fiz, que a retenção foi lá para cima. Vamos falar sobre tudo isso daqui, tá? E o principal que eu quero que você entenda é que webinários, por mais modinhas que apareçam aí no mercado, né, e todo dia aparece uma modinha nova, se você prestar atenção, o webinário, ele está presente em praticamente todas as estratégias. Se não todas, né? Não todas, porque tem muitas aí que acabam nem tendo vídeo. Mas se você prestar atenção, modinha vai, modinha vem e os webinários continuam presentes. Então, eu, no seu lugar, faria o que eu fiz ao longo desses últimos anos aí, que foi refinar a habilidade de persuadir com palestras ao vivo, ou seja, com webinários. Principalmente porque quando você olha para esses materiais de forma mais estratégica, você consegue enxergar com bastante profundidade toda a utilidade que esse tipo de material traz na sua estratégia de vendas e também na sua estratégia de negócio. Porque não dá para você criar um material assim que você consegue reter a atenção das pessoas por mais tempo e deixar ele só aí. Não dá. Você precisa usar esse material de várias maneiras possíveis e o webinário é um dos materiais, quando se trata de vendas online, né, que mais proporciona essa possibilidade aí para a gente. Então vamos lá. Quando você chega nesse ponto aqui, você então tem um resultado que o próprio YouTube traz, uma análise do seu vídeo, que traz para você um comparativo em relação a outros vídeos que o YouTube tem, de outros canais por aí. Não é só um comparativo com os seus vídeos, mas é um comparativo com outros vídeos do canal, do próprio YouTube por aí. Outros vídeos com o mesmo tempo semelhante aqui, tá? Então veja só. Então veja só o tempo desses vídeos aqui. Esses aqui são os webinários mais antigos, ó. Se eu aqui tirar minha fotinha aqui, ó. Você vê aqui, ó. Ó, 3 de abril de 2021. Aí o próximo aqui, ó,
16 de junho de 2021. Você vê aqui, ó, março de 2021, são webinários lá para trás. E você vê a duração aqui também, ó, 1h05, aí depois eu fiz outro aqui de 1h27. Você vê que vai aumentando. 1h59, 2h34, 2h40. Você vê que, ó, 3h16. Você vê que a quantidade de testes que eu venho fazendo desde lá de trás, ela vem aumentando. Com o tempo de webinário, com o volume de entrega de conteúdo, webinário com mapa mental, webinário com slide, muitos testes. Sempre mantendo a mesma estrutura de entrega, porque cada bloco vai lidando com uma objeção específica, mas refinando a maneira como eu entrego a copy de cada bloco desse daí do webinário. Aí olha os desastres aqui para trás, né? Quando se trata de retenção dessa atenção das pessoas em comparação com outros vídeos aqui do próprio YouTube todo aí, não só o meu canal. Essa linha azul aqui, ó, ela mostra, essa linha azul aqui, ela mostra a média. Ó, você vê aqui, ó, essa linha alta, aqui no canto esquerdo, ó, no canto direito, ó, a linha da alta, da baixa e da média retenção, em comparação com outros vídeos. E a linha azul é a retenção das pessoas aqui no meu vídeo. É o que eu consegui fazer com as pessoas. E essa ferramenta é bem legal porque ela mostra, se você clicar aqui assim em cima, ela vai lá no ponto do vídeo que aconteceu o problema. Então eu fiz muito isso ao longo do tempo para entender quais eram os problemas que estavam acontecendo em cada bloco, o que eu estava falando que estava tirando as pessoas daqui. E depois o que eu voltei a falar aqui que trouxe as pessoas de volta. E depois eu fui entendendo muito isso ao longo do tempo. E eu percebi que não são só palavras, mas existe também um contexto maior. A gente vai falar mais sobre isso aqui, tá? O que eu quero que você entenda agora é essa comparação, ó. Olha só a tragédia. 1 hora de webinário e, cara, a maior parte do tempo, a retenção das pessoas ficou abaixo da média do mercado. Isso lá para trás, os vídeos mais antigos. Aí olha esse aqui, ó, com tempo maior, 1h27, e aí também ficou a maior parte do tempo abaixo da média. E aí vamos ver os próximos, ó. 1h50, aumentava o tempo, trocava o meio, você viu, ó? Aqui, mapa mental. Esse aqui eu não lembro se eu... Acho que esse aqui eu usei slide. Deixa eu ver aqui, ó. Página. Tava mostrando na página. Documento também. No doc ali, mostrei no doc. Esse aqui também mostrei no doc. E, ó, o que eu quero que você entenda é que não é sobre mapa mental, ou sobre doc, ou sobre slide, não é sobre isso. E essa foi uma das coisas que eu descobri nesse movimento todo aí de webinário. Aí vamos lá, você vê também, ó, a maior parte do tempo também abaixo da linha da média. Aí o próximo do terror aqui, ó, olha só isso aqui, cara. Praticamente o tempo todo, o vídeo inteiro abaixo da média, assim, né? 2h34 de vídeo. Esse aqui, 2h40. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, que terror, né? O tempo inteirinho aqui abaixo da média. E vê, isso aqui não representa o volume de pessoas que estão assistindo o vídeo. Não é sobre isso a conversa. E sim sobre a capacidade de reter a atenção das pessoas. Quem decidiu parar para assistir, o quanto que essa pessoa está oscilando entre assistir, abandonar o vídeo, e ela volta de novo, é essa retenção, é prender a atenção das pessoas aqui no webinário. Aí o último aqui, ó, esse aqui, de 3h16. Ó, também a maior parte do tempo aqui abaixo da média. Aí você vê lá, 2021 também, ó, setembro de 2021, tá vendo? E não dá para ficar assim, né, cara? Você precisa evoluir. Foi isso que eu fiz ao longo do tempo. E aí, quando a gente pega os outros webinários aqui, os mais recentes, os que vieram acompanhando aqui a evolução, o refinamento da comunicação, aí você já começa a ver elementos assim, ó. Ó, a linha da média aqui, tá vendo? Ó? A reta aqui, ó, a linha da média. E a linha azul que representa o meu vídeo já está acima da linha da média o tempo todo, praticamente, né? Só bem no finalzinho aqui que acabou caindo de novo. E se a gente passar para os próximos vídeos, a gente vê exatamente a mesma coisa, ó. Olha esse aqui. E olha o tempo do vídeo também.
1h40, aí vai aumentando, ó. 2h18. Olha só a retenção desse vídeo aqui, cara. Foi insana aqui, ó. Aí o próximo, ó, tá vendo, ó? 2h28, ó. Aqui já ficou pra cima, já deu uma encostadinha aqui, né? Aí vamos lá. 2h40, acima também, praticamente o webinar inteiro. Outro, 2h55, você tá percebendo que tá aumentando também o tempo de webinário? Ó, e o tempo todo acima da média do mercado. 3h02, olha esse. Esse aqui nem no pitch lá no final ele passou para baixo da média. Olha só essa retenção. Aqui, 3h07, olha só. Retenção lá para cima também. Olha esse aqui, ó. Retenção aumentou. 3h07 também. A retenção ainda aumentou no final aqui, ó. São vídeos recentes, ó. 11 de julho de 2023. Não sei quando você tá vendo esse vídeo aí, mas em relação à gravação desse vídeo aqui, são os vídeos mais recentes que vieram. E o tempo vai aumentando, ó. Olha esse aqui de 3h20, ó, também, ó. Você tá vendo? Parece que eu corrigi o problema. E é isso que eu quero mostrar para você aqui, ó. Como que eu faço o planejamento de um webinário que tem uma retenção mais alta desse jeito assim. Não dá para você criar, existem milhares e milhares de fórmulas para você criar webinários, né? Mas eu não sei o quanto que você conhece a minha maneira de trabalhar, a maneira de criar minhas peças de copy, mas eu estou sempre priorizando as pessoas e não as fórmulas de copy. Porque eu preciso ser capaz de manter a retenção das pessoas aqui, considerando a maneira como as pessoas consomem o meu conteúdo, como elas processam as informações que eu estou entregando. Porque é assim que as objeções elas vão barrando a minha informação de passar, ou ao contrário. Ou eu consigo driblar essas objeções e fazer o meu conteúdo entrar no campo mais profundo do inconsciente das pessoas e negociar lá com as convicções delas, com aquelas objeções mais arraigadas, as objeções mais profundas, ou seja, persuasão real. E para isso, hoje em dia, você precisa ser capaz de colocar uma comunicação muito mais sofisticada nos seus materiais. E é essa estrutura que eu quero mostrar para você aqui, ó. Então vamos lá. Eu peguei aqui, ó, eu separei aqui os bastidores de um webinário real, porque é exatamente o processo que eu uso na prática para planejar os meus webinários. Esse webinário aqui, ó, deixa eu abrir a página de captura dele. Ele teve a estrutura mais robustinha, tal, montei página de captura, página de obrigado, que aliás eu já coloco venda na página de obrigado, né? Então tá aí, página de captura, esse webinário aqui, ó, tutorial de copyright para funil de vendas. Aqui, ó, vou abrir a transmissão dele aqui, para você ver. Ele teve 2h50 e vamos lá ver, ó, a retenção dele aqui. Você vê como que ficou. Você vai ver o planejamento por trás, você tá vendo agora, você já viu o palco, né, 2h e pouco ali. Agora vamos ver aqui os bastidores e depois os bastidores dos bastidores, que são esses, que é o planejamento da parada, né? Ó como ficou a retenção desse vídeo aqui, ó. Desse webinário, ó. Mesmo caminho, você entra ali na edição, aí você vai lá em retenção, e aí entra aqui, altera aqui o menu para esse elemento aqui, ó, em comparação com outros vídeos do YouTube. Pronto, olha só como ficou a retenção desse vídeo aqui também. Acima da média na maior parte do tempo. Então essa estrutura que eu vou mostrar para você aqui agora, todo esse planejamento que eu fiz aqui, que é o que eu chamo de prancheta, né? Deixa eu mudar aqui para deixar o seu foco mais organizado aqui no mapa. Todo esse planejamento que eu fiz aqui para rodar o webinário, lá na ponta, quando eu rodei de fato o webinário, aconteceu isso. Aquele planejamento foi capaz de reter a atenção das pessoas na maior parte do tempo do webinário. Ó, só caiu um pouquinho aqui, provavelmente quando chegou aqui no pitch é normal, né? Desceu um pouco ali. Só que, de novo, quando você olha para uma peça dessa daqui de forma estratégica,
você consegue utilizar esse material que está aqui de várias formas diferentes. E não é necessariamente focando na conversão que acontece exatamente na hora que você está ao vivo com as pessoas. Não é isso. Você tem uma peça de copy oficial com a copy bem organizada, com a copy bem estruturada, e a partir disso é você pegar esse tipo de material e distribuir para o máximo de pessoas possíveis. Não só na hora que está ao vivo com você, mas depois. Distribuir a gravação. Usar isso aqui como vídeo de vendas nas suas páginas de vendas. Pegar esse mesmo material, fatiar ele em talvez centenas de partes e distribuir essa mesma copy em vários canais. O negócio é que essa copy se torna uma copy principal, devidamente validada, né? Muito bem. É esse tipo de pensamento que tem que ter, e não só aquele pensamento de, por exemplo, de lançamento. Ah, trago todo mundo, ponho todo mundo aqui ao vivo e, caramba, o webinário foi maravilhoso por causa desse resultado aqui que as pessoas tiveram ao vivo comigo, ou o webinário foi uma bosta por causa desse resultado das pessoas que estiveram ao vivo comigo. Expande a sua mente. Você tem uma baita de uma peça de copy nas mãos pronta. Precisa explorar esse material muito mais do que só com as pessoas ao vivo ali com você. Porque naquele momento você conversou especificamente com as pessoas que tinham aquele perfil de aprendizagem. Mas aí vamos lá. Então eu sempre que eu vou planejar um novo webinário, eu preparo esse mapa mental aqui, ó. Esse bloco aqui, ó, que eu chamo de prancheta. Esse pedaço aqui, ó. Coloco aqui a data do webinário, nesse exemplo aqui desse webinário que eu trouxe para você. A data dele aqui foi dia 28/1. Aí eu preparo aqui a data, coloco aqui a data do webinário, de acordo com o meu calendário aqui de ações. Aí eu preciso de todos esses elementos aqui, ó, para avançar na construção do restante. O webinário propriamente dito, obviamente, né? Que aí tem toda a montagem dele, que eu vou passar rapidinho aqui para você ver como que aconteceu, como que foram os bastidores desse planejamento, das conclusões que eu tirei, as conclusões que eu cheguei para poder montar essa estrutura. Aí tem a descrição, promessa e afirmação. Essa descrição, promessa e afirmação são as informações que eu preciso da cópia a partir desse planejamento todo, né? É o planejamento, essa montagem, é o planejamento que traz para mim essas outras informações para eu colocar na página de captura. Se você não quiser usar a página de captura, não precisa usar. Só que essas informações aqui, elas vão apoiar os materiais que eu vou distribuir para convidar as pessoas para participar dos meus webinários. Então, essa descrição aqui, ó, nada mais é do que essa descrição que vem aqui sobre o que você vai aprender, ó. Você vai conhecer o plano mestre que eu sigo, tal, você vai conhecer os principais estímulos, você vai criar uma verdade, é a descrição do que a pessoa vai aprender. A promessa é óbvio, né, que é o título aqui em cima, a promessa, a headline aqui em cima, né, do que você vai entregar. E essa afirmação é a premissa, é o grande pano de fundo que eu uso para poder conduzir a comunicação de tudo. Por mais que eu fale 1 hora, 2, 3, 10 horas que eu fico falando aqui, eu estou sempre defendendo um ponto que eu acredito em relação àquilo ali, que é a premissa. É o pano de fundo que está guiando toda a comunicação. Que na maioria das vezes eu vou sempre colocar aqui, ó, essa fala minha que aparece aqui junto da minha foto. Então, nesse caso aqui, a afirmação mestre é essa daqui. Manter a comunicação organizada em toda a estrutura do funil já é 80% do poder de persuasão. Se é nisso que eu acredito, eu tenho que provar o porquê. Mais do que isso, como que é possível, então, organizar a comunicação de uma estrutura de funil de vendas, no caso do exemplo aqui, né? Para poder ajudar as pessoas a resolver esse problema da persuasão aí já. Já resolveu 80% do problema. E isso aqui é o pano de fundo que está por trás de toda a comunicação que eu distribuo no webinário e também é o que está por trás do título, é o que está por trás da descrição, é o que está por trás dessa copy que eu também coloco aqui nas páginas de captura para poder reforçar o interesse das pessoas em se cadastrar na página de captura para participar do webinário, né? Não só reforçar o interesse, mas a estrutura completa. Chamar a atenção e criar o desejo ao mesmo tempo, criar ou reforçar esse interesse
reforçar o desejo e fazer as pessoas agirem aí na ação de se cadastrar para participar. Então, beleza. Aí, ó, quando chega no momento da montagem, o que que eu faço no momento da montagem? O webinário, todo webinário, ele está sempre dividido em 3 grandes blocos, como eu falei, porque cada bloco vai lidar com um tipo de objeção. Quem está do outro lado está sempre processando as informações do mesmo jeito. Não interessa a maneira como você montou aqui. Do lado de lá, as pessoas sempre processam do mesmo jeito. Sempre, qualquer tipo de estímulo, a pessoa do outro lado vai processar aquela informação primeiro pelo cérebro reptiliano, depois pelo límbico, depois pelo neocórtex. Isso não é, eu não inventei, é biologia. É sempre assim. Não interessa se é uma informação que está chegando de fora ou se é uma lembrança. É um estímulo. Chegou o estímulo, vai sempre ser processado desse jeito e existem milhares de motivos para isso e vários elementos atrelados a isso. Então, como as pessoas do outro lado estão sempre processando as informações desse jeito, do lado de cá, o meu papel é criar a estrutura do webinário também nesse mesmo formato, de reptiliano, límbico, neocórtex, porque eu sei que do lado de lá as pessoas vão processar as informações desse jeito. Então, o que eu faço é usar os mesmos estímulos que está sendo captado lá do outro lado, tá? Essa é a visão geral da visão geral. Então, tá aqui a estrutura mestre do webinário, ou seja, uma estrutura de reptiliano, límbico, neocórtex, mas o que eu quero que você entenda agora é que no momento da montagem, isso aqui é a estrutura, essa daqui é a estrutura de entrega. Vou começar o webinário, primeiro eu vou começar conversando com as pessoas sobre essa parte aqui. E existe uma razão para isso. Várias razões, né? Mas a principal delas são as objeções que eu estou lidando com as pessoas aqui no webinário. Que nesse caso aqui são as objeções de necessidade. As pessoas precisam entender e reconhecer, né, a importância. Elas precisam reconhecer a importância daquele material que você vai entregar. Deixa eu voltar aqui, que exatamente agora o MindMeister decidiu atualizar, pô, tá de sacanagem. As pessoas precisam reconhecer a importância daquele material que você está entregando. Então, nesse momento, você está lidando com objeções de necessidade, porque elas precisam entender que elas precisam daquilo que você vai entregar no webinário. É com isso que você tem que lidar no começo. Depois, você vai lidar com objeções de confiança, para elas entenderem que elas podem confiar naquilo que você está falando, elas podem confiar que elas vão conseguir implementar. E, por fim, elas entenderem que elas precisam implementar agora. Porque é agora que aquilo vai gerar mais efeito na vida delas. Então, em linhas gerais, são 3 grandes blocos de objeções que você está lidando enquanto você entrega o webinário dentro dessa estrutura. E esses 2 blocos iniciais aqui, ó, eles são completamente ignorados aí pela maioria que faz o webinário. A maioria só entrega a parte lógica, que é esse final aqui. Então, essa daqui é a estrutura de entrega do webinário, só que na hora da montagem precisa ser o contrário. Precisa ser o contrário, porque todo webinário ele existe para preparar as pessoas para uma oferta, para preparar as pessoas para um próximo passo. Agora, como que você prepara as pessoas para um próximo passo se você não sabe qual é esse próximo passo? Então, primeiro você tem que organizar esse próximo passo. E aí você vem montando o webinário praticamente ao contrário. E é isso que eu estou mostrando aqui nessa numeração. Essa organização. Então, primeiro você monta esses elementos aqui do neocórtex, que são os elementos mais lógicos, que é a oferta, que é o conteúdo propriamente dito que você vai entregar. Depois você vai para os blocos de cima, que é quando você quando você prepara a parte dos estímulos do reptiliano e depois você desce aqui para o límbico, que eu vou abrir esses tópicos aqui e vou mostrar tudo para você. Ó. Então, primeiro de tudo, eu vou preparar a oferta que eu vou fazer. Antes de qualquer coisa, antes de pensar no título do webinário,
antes de pensar em qualquer coisa desse tipo, prepara a oferta que você vai fazer no webinário. O que você vai vender? Porque esse é o ponto final, esse é o próximo passo. Quando esse próximo passo está pronto, fica muito mais fácil você entender o que é que você vai preparar, qual conteúdo você vai criar, quais problemas você vai atacar, porque você já sabe o que você vai vender. Isso está muito claro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, preparar a oferta. Com a oferta pronta, não sei se é um programa de mentoria, se é um treinamento gravado, não sei o que é que você vai entregar. A oferta está pronta, aí você já pode começar a pensar no conteúdo que você vai entregar, que é o que eu estou chamando aqui de solução. Então, ó, primeiro, uma vez que eu já tenho consciência da oferta, eu vou lá e preparo o conteúdo do webinário. Eu defino, né? O conteúdo do webinário. Você está vendo que está aqui, ó, tem 3 partes aqui, né? Conteúdo, descrição, promessa. Primeiro eu preparo o conteúdo. Se eu sei que eu vou vender algo aqui, qual o conteúdo que eu tenho que entregar para as pessoas experimentarem, por exemplo? Aí eu vou lá, aí lembra que esse bastidor aqui, ó, é desse webinário aqui. Tutorial de copyright para funil de vendas. Esse que é o case, tá? Aí eu fui lá e separei esse conteúdo aqui para entregar. Ó, você vai conhecer o plano mestre que eu sigo para criar uma copy organizada, impactante no funil de vendas, independente do formato e da profundidade do seu funil de vendas. Então, o primeiro tópico do conteúdo que eu ia entregar era esse aqui. A visão geral do plano para você montar um bom funil de vendas. Depois, eu separei esse aqui, ó. Os principais estímulos cerebrais que precisam ser gerados em cada fase do funil. Visão geral do funil, depois quais os estímulos de cada fase do funil. E por fim, eu apresentei nesse webinário elementos para criar uma verdadeira blindagem contra sweep files, que, cara, todo mundo sabe que sweep files, eles funcionaram muito bem, mas não sozinhos, porque eles não fizeram milagres. Sweep files são modelos vencedores de webinários, modelos vencedores de anúncios, de páginas de venda, são modelos vencedores por aí. Só que eles são vencedores por influência de outros elementos. Só que tem muitos copywriters, muitos especialistas que ou não sabem ou ignoram esse fato e acreditam que simplesmente se copiar e colar aquilo já vai dar certo. Mas não é só isso. Uma conversa como essa daqui que eu estou tendo com você, por exemplo, mostrando o que existe por trás de cada elemento que foi capaz de gerar esse resultado aqui, ó, capaz de reter a atenção das pessoas desse jeito, você não encontra em Sweep Files. Nesses modelos vencedores, porque as pessoas só pegam aquilo que está ali e copiam. Ah, você usou 8 slides, então eu vou usar 8 slides. No primeiro slide você falou isso, no segundo você falou isso. Não é sobre isso. É sobre entender o que existe por trás, que é o que eu estou mostrando aqui para você. Então, nesse webinário aqui que eu fiz, eu mostrei como criar uma blindagem para você parar de perder tempo com essas coisas. Porque não é sobre o sweep file, é sobre essa profundidade, sobre essa essência que você coloca ali. Então, uma vez que eu tenho determinado qual é o conteúdo, eu já sei qual é o conteúdo, eu sei o que eu vou vender, e eu sei que esse conteúdo que eu vou entregar, ele vai preparar as pessoas para essa compra aqui, porque está intimamente ligado. É claro que existe um conhecimento muito mais profundo, um planejamento mais profundo para chegar nessa decisão, mas não é aqui que eu vou mostrar, aqui é a visão geral da parada. Então, eu defini o conteúdo, ó, aí com esse conteúdo, eu crio a descrição. Com esse conteúdo, eu já tenho base para poder criar a promessa do webinário, que é o que está aqui. Então, eu pego esse conteúdo, e aí eu já tenho elementos para poder montar a descrição, tá vendo? Ó, você vai conhecer, você vai ter uma verdadeira blindagem, que é o conteúdo que está lá. Aí eu pego esse conteúdo e coloco aqui embaixo, na página de captura, ó. Você vai conhecer, tal, aquilo que eu já mostrei. Aí, com base nesse conteúdo também, eu já posso fazer a promessa do webinário, que é a meta. A pessoa vai chegar no webinário, ela vai sair desse webinário como? Com o quê nas mãos? Precisa ser capaz de responder essa pergunta. Ela vai sair desse webinário com o quê nas mãos? Com o plano mestre para ela montar a copy do funil de vendas. Então, é simples assim, uma promessa meio, uma promessa bem processual, pé no chão, que hoje é o que está chamando muito mais a atenção das pessoas do que headlines exageradas. Então tá lá.
tutorial de copy para funil de vendas, o plano mestre. E aí eu depois entro aqui com o reforço da copy com os outros elementos. Aqui você está vendo transmissão liberada, porque essa daqui é a página que está no ar exatamente agora, depois que a transmissão já foi feita. Mas antes estava aqui, treinamento ao vivo, quando que vai acontecer e tudo mais. E aí a afirmação de copy, que essa daqui já foi definida, antes, né? Antes de tudo. Essa é a definição que vem em primeiro, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, para a montagem do webinário, primeiro eu defino a oferta. Com a oferta pronta, eu vou definir esses 3 elementos aqui, que é o conteúdo que vai ter no webinário. E a maioria das pessoas, elas param por aqui. Ó, o conteúdo e a oferta. Elas param por aqui. É como se o webinário só tivesse isso. É assim a maioria dos webinários por aí. Começa o webinário, as pessoas começam a entregar o conteúdo. Toma isso aqui, toma, e faz a oferta. E aí, por trás dessa conversa, elas estão lidando só com isso. Só com um tipo de objeção. Só que para chegar nessa objeção aqui de urgência, você não consegue fazer isso para fazer as pessoas entenderem que elas precisam implementar isso agora. Você não consegue fazer isso desse jeito. Porque está faltando ainda estão faltando outros elementos. Que são esses daqui. Que são os elementos para reforçar a atenção da pessoa e criar, presta atenção nisso que eu vou falar agora, e criar um desejo genuíno por querer mais. E é genuíno, não é só por curiosidade. Não é. E você vai fazer isso com esses elementos aqui de reptiliano. Ó, que eu gosto, tem vários que você consegue fazer isso, mas eu gosto de usar o elemento do problema. Não falando daquele jeito que ninguém aguenta mais. A balelinha do, se você tá com isso, então não é bem assim. Mas é conversar de um jeito mais sofisticado. Conversar. E não, apesar de ser copy, não entrar necessariamente com bullet points de copy, aquelas coisas bem quadradas, não. Conversar. Então eu trago aqui, quando eu falo de problema, eu trago elementos mais contextuais. Ó, nesse caso do webinário, eu falei sobre a quantidade infinita de funis, eu falei que por trás de tudo isso é sempre a mesma coisa, e expliquei essa mesma coisa. Falei que na tentativa de resolver o problema as pessoas vão atrás de milhares de sweep files só para tentar copiar e colar. Conversei sobre o problema. Depois, quando eu falo sobre isso, eu estou reforçando aqui a necessidade das pessoas. Eu estou ajudando elas a entenderem o quanto que elas precisam daquilo que eu vou entregar. Depois eu desço para esse segundo bloco aqui, ó, que é o bloco do interesse, né? E aí eu trago a causa desse problema, que nesse webinário eu trouxe a causa e a consequência. Ou seja, tem um problema aqui acontecendo, e aqui eu falo da causa desse problema e da consequência. Para elas entenderem que, cara, não entender a diferença entre funil de vendas e funil de consciência gera um monte de problema. Porque você tem nas mãos aqui, ó, esse contexto, você está vivendo esse contexto, e aí você não entender que essa bagunça toda, a quantidade infinita de funis e tudo mais, e aí você não entender a diferença entre funil de vendas e funil de consciência causa um monte de problema. Faz você cometer um monte de erros, assim como a maioria comete. E aí eu falo desses erros aqui também. E depois entro com a entrega do conteúdo para resolver tudo isso. Olha como muda o escopo do webinário. Aí você tem um escopo desse jeito aqui, ó, onde você fala de problema, causa, solução. Onde você aí apresenta a oferta, webinário completinho. Problema, causa, solução. Lidando com objeções de necessidade, confiança e urgência. Por trás disso aqui, ó, por trás dessa, ou melhor, com base nessa estrutura toda aqui, aí eu fui pensar nos slides. Aí eu fui montar slide. Olha aqui os slides desse webinário, ó. Deram 100 e poucos aqui, ó. No começo, ó. 109 slides. Tá vendo aqui embaixo, ó? 109 slides. Esse aumento aqui, ó. Olha lá, ó, 109 slides. Tá? Olha aí. Tutorial de copyright para funil de vendas, plano mestre e tal. Olha só o que eu trouxe aqui para reforçar aquelas partes que eu planejei lá no webinário. Olha o tanto de funil que existe aí na internet. Cada dia, por onde você anda, tem um pouco mais. Mas por trás de tudo isso é sempre a mesma coisa. Os slides, eles entram
como material complementar para apoiar o entendimento das pessoas. Ou seja, não é sobre, não é o problema que acontece nos webinários de retenção, não é, mapa mental não deu certo. Ah, não, peraí, usou o Docs. Ah, não, usou slide, então, não, você vê que aqui, nesses que deram errado, teve webinário que eu usei slide, teve webinário que eu usei a lousa aqui, teve webinário que eu usei, não é sobre o meio auxiliar que você está usando, não é sobre isso, é sobre a copy que você coloca e, mais do que isso, a maneira como você entrega essa copy que você preparou para colocar no webinário. Então, por trás desse exemplo aqui, por trás desse exemplo que eu te mostrei aqui, ó, desse webinário aqui, tutorial de copy funil de vendas, existe isso, esses elementos aqui. E para chegar nessas decisões, é óbvio que tem uma curva de aprendizagem um pouquinho maior, que envolve algumas decisões um pouquinho mais estratégicas, tá? Pega tudo isso que eu entreguei para você aqui, começa a implementar desde já, não só nos seus webinários, mas também nos webinários aí que você apoiar, seus amigos ou então clientes que você atender, começa a olhar para os webinários, para a estrutura do webinário, muito mais desse jeito aqui, porque ele ganha muito mais finalidade para quando você estiver fazendo a entrega. Ou seja, você sabe exatamente o porquê você está falando cada bloco daquele ali e você faz isso de maneira fluida, de maneira sofisticada. E isso aumenta muito mais a chance de você ter uma retenção maior. Beleza? Existe um processo completo para isso aqui, que tá exatamente nesse mapa mental que eu estou te mostrando aqui. O que eu abri para você foi esse tópico 4 aqui, ó, que eu te mostrei os bastidores de um webinário real, que é esse webinário aqui que eu te mostrei. Agora, existe um processo todo, você vê que tem mais tópicos aqui, ó, que apoiam as decisões, e também tem outros elementos aqui para trás, no mapa mental muito completo, onde eu trago tudo, ó, os fundamentos que você precisa entender, o processo criativo todo que você precisa perseguir aqui, ó, são 6 elementos ao todo, para poder então chegar nessa fase aqui do roteiro e conseguir criar esse webinário muito mais persuasivo. Tudo isso está empacotado no link que eu deixei aqui abaixo desse vídeo, no treinamento de persuasão de copy para webinários, tá? Você vai acessar esse vídeo, você vai acessar esse link que está aqui embaixo desse vídeo, você vai cair na página de inscrições e eu espero que você encontre a melhor oferta liberada. Existem várias ofertas rodando desse treinamento aqui, algumas mais caras, outras mais baratas. Eu espero que no momento que você tenha se deparado com esse vídeo aqui agora, que você encontre a melhor oportunidade, tá? Se tiver um bom desconto aí aplicado na página, aproveita e garante a sua inscrição, que já destrava para você automaticamente o acesso a esse mapa mental completo, mas não só isso. O treinamento, que ele tem lá as suas 6 horas e pouco, explicando, onde eu explico cada detalhe desse mapa mental aqui e mais do que isso, te entrego os materiais de apoio para você, de fato, montar não só o seu primeiro webinário que seja aí, mas montar todos os seus webinários já de um jeito muito mais sofisticado e ao invés de ficar passando por isso aqui que eu passei lá atrás, ó, com retenções baixas, as pessoas não prestando atenção, indo embora, para que você instale só esses contextos aqui. Ou então, que na maioria dos seus contextos seja desse jeito aqui. Você retendo muito mais a atenção das pessoas e lidando com objeções, que você já sabe que tem que lidar agora, né? Lidando com essas objeções de um jeito muito mais profundo, muito mais profissional e principalmente muito mais sofisticado, para que as pessoas de fato avancem para dentro dos seus funis de vendas a partir dos webinários aí que você fizer, fechado? Então, acesse o link que está aqui embaixo para você ter acesso a todo esse processo completo, todos os materiais de apoio e ainda ter o meu acompanhamento ali. Dentro da própria área de membros, nos campos de comentários, você já sabe como tudo isso daí funciona. Então, se você quiser ter acesso agora mesmo a esse material, entra no link que está aqui na descrição, se inscreve e tira o máximo de proveito de todo esse material aí. Faz até o seguinte, coloca aí o seu webinário para rodar e depois
deixa aqui no campo de comentários o link para eu analisar, deixa aqui no campo de comentários as suas considerações e vamos avançar nessa conversa aí, tá? Vai lá, acessa o link aí, tira o máximo de proveito desse material e a gente se vê nesse mundão digital.